aí pessoal, eu sou a Carol, professora de Geografia, e vamos começar agora a aula de biomas, beleza? Pra gente começar essa aula de biomas, temos que relembrar a aula de clima, que a gente acabou de ver, tá? Foi a aula anterior. Aí, Carol, eu vi faz uma semana, então, por favor, tá? Tenta relembrar essa aula, beleza? Pega o seu caderno, vê o que você escreveu, as anotações. Biomas, pessoal, é um conjunto, são ecossistemas, então eu tenho os animais, eu tenho a vegetação, eu tenho o clima da região e também o relevo presente. A partir de toda essa junção, eu tenho um bioma característico de determinada região do planeta, certo? Por isso que eu não apaguei o nosso lindo e maravilhoso esquema das zonas climáticas, dos fatores climáticos, que vai mostrar então essa interferência do clima na Terra. A partir daí, eu consigo já delimitar vários biomas. Regiões mais quentes, um tipo de bioma. Regiões mais frias, outro tipo de bioma. Beleza? Então precisa lembrar do fator climático como algo determinante também para o clima, certo? Gente, agora vamos dar uma olhada no nosso mapa do Brasil e os biomas brasileiros. Prestem atenção. Beleza? Então, gente, olhando aqui, bioma amazônico na região norte do Brasil, certo? Então, região norte do Brasil, vamos lembrar das regiões climáticas. Eu estou próximo ao Equador, uma região muito quente e úmida. Olha só, muito quente e úmida, o que isso traz? Muita biodiversidade. Então, os nossos biomas com mais biodiversidade são os biomas que estão em regiões mais quentes, intertropical, entre os trópicos. Porque eu tenho mais temperatura, isso quer dizer mais calor, né? As temperaturas são mais altas, mais umidade. E plantas e bichinhos gostam de água e de temperatura gostosa, mais calor. Nessas regiões, biodiversidade, muitos tipos de animais e vegetais. Quando eu me afasto do Equador e vou em direção aos trópicos e depois em direção aos polos, o que vai acontecendo? A quantidade de biodiversidade vai diminuindo. Por quê? Os animais e as plantas têm que estar adaptadas a essas diferenças, a essas temperaturas mais baixas, a falta de água muitas vezes, então as precipitações mais baixas, beleza? Estou indo em direção ao polo, o número de árvores vai diminuir. Então, se aqui, próximo ao Equador, eu tenho as grandes florestas, como a Amazônia, a floresta do Congo, a floresta no Sudeste Asiático, então densas, com muitos animais, muitos tipos de planta, estou afastando, o que vai acontecer? A biodiversidade vai diminuir. Tanto que nos polos, no Polo Norte, eu tenho o que? A tundra, então não tenho árvore, são gramíneas baixas, musgos. Por quê? Porque foi a única vegetação que conseguiu se adaptar a um clima tão extremo, tão frio quanto a região do Polo Norte. Beleza, gente? Tudo bem? A taiga, ela vai aparecer aqui, ó, no hemisfério norte, abaixo da tundra. Então, só um tipo de árvore que conseguiu se adaptar, que é o pinheiro. Então, as grandes florestas boreais, as florestas de coníferas, então cone, que é o pinheiro, o que ele vai mostrar? Que só essa árvore conseguiu se adaptar ao clima muito frio da região. Carol, tem muitos animais? Muitos não tem não, tá? Mas eu tenho sim uma quantidade razoável de animais adaptados nessa região. Mas quando a gente fala do Equador, o número de animais é muito maior. Floresta temperada vai aparecer aqui e também em algumas regiões do hemisfério sul. É uma floresta onde eu tenho maior quantidade de biodiversidade em relação à taiga, porém ainda uma biodiversidade muito menor do que a floresta tropical equatorial. Vocês estão percebendo, pessoal, que existe uma lógica direta entre a região que eu estou, o clima e a vegetação presente? Se o clima e a vegetação influencia diretamente, os biomas, então, tem locais
determinados no planeta. Por isso que quando a gente olha um mapa de biomas, a gente consegue notar que existe uma lógica, uma sequência nas latitudes. Então, dependendo da latitude que eu estou, esse bioma ele vai se repetir na mesma latitude, mas em longitudes diferentes no mapa. Beleza, pessoal? Deu para entender essa parte? Sim? Ótimo. Então, voltando para o nosso mapa do Brasil, bioma amazônico no norte do Brasil, o bioma cerrado na parte central do Brasil, o bioma caatinga, que pega grande parte do Nordeste, a Mata Atlântica, que vai pegar grande parte do nosso litoral e também o Sudeste brasileiro e um pouco da região Sul, o Pantanal, que está entre o Cerrado, a Amazônia e na parte mais central do Brasil também, e o Pampa no extremo sul, certo? São biomas completamente diferentes uns dos outros. E agora a gente vai dar uma olhada em imagens que mostram essas diferenças. Vamos lá! Então, primeira imagem do bioma amazônico, o que a gente nota? Uma grande quantidade de vegetais, então uma selva densa, uma floresta com muitos tipos de árvores e plantas, além dos animais. Quando a gente fala do bioma cerrado, as árvores já são mais esparsas, separadas. Então, essa imagem agora, a gente consegue notar que eu tenho árvores esparsas, árvores com troncos retorcidos, então a presença de plantas rasteiras, mas ela não é como a floresta amazônica, é tudo muito mais espaçado entre eles. Próxima foto, imagem, bioma caatinga. A caatinga tem presença de cactos, as xerófilas, então as plantas adaptadas a uma região muito seca, uma região semiárida, chove pouco, por isso reparem nessa imagem que nós temos a presença de cactos, a presença de plantas mais secas, tá? O solo fica desprotegido em muitas partes, em muitas áreas e é característica a falta de água. Mata Atlântica, quando a gente pega uma foto da Mata Atlântica, uma imagem da Mata Atlântica, a gente lembra muito da floresta amazônica porque realmente existe essa grande biodiversidade. A umidade trazida do Oceano Atlântico combina com o calor dos trópicos e eu tenho uma grande biodiversidade que a gente nota nessa imagem. O Pantanal, então o Pantanal, como o nome diz, uma região pantanosa, onde nós temos alagamentos periódicos, a região tem esses alagamentos a cada alguns meses, por isso que é muito comum imagens onde nós temos essa grande quantidade de água presente no Pantanal. E por último, a imagem do bioma Pampa. Então, os campos, os estepes, as pradarias. Aqui no Brasil a gente usa o nome Pampa, que é a região onde eu tenho poucas árvores, um relevo mais ondulado e a presença das gramíneas naturais. Então, o pasto natural. Beleza? Agora, gente, vamos dar uma olhada no nosso mapa de vegetação, de biomas, do mundo. Então, biomas do mundo, lembrando que vai seguir a lógica do mapa que a gente já tinha feito, o esqueminha das zonas climáticas. Notem que eu tenho na parte central do mapa o que? As florestas equatoriais, a presença ali de maior biodiversidade. Estou afastando do Equador e vai diminuindo a minha biodiversidade e vão aparecendo outras vegetações, como floresta temperada, os desertos, temos também a vegetação mediterrânea, climas mais frios, então, novamente, né, a floresta temperada, a taiga e, para finalizar, na região do Polo Norte, a tundra. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada em como biomas aparece no Enem, fechou? Então, a prova Enem 2017, a questão na caderno azul, questão 92.
Aí tem uma música, um trecho de uma música do Luiz Gonzaga, então Asa Branca, uma música, um clássico musical brasileiro. Vamos ler um pouco, né? Não vou cantar porque eu não sei cantar, tá, gente? Então, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Olha que música linda! Mesmo a minha interpretação não sendo das melhores, né, pessoal? A pergunta é: o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por gente, característica. Olha lá a letra novamente. O que ele fala? De seca, de muito sol, de falta de água. Então, tamanha judiação. A terra estava ardendo, não tinha um pé de plantação, morreu de sede o alazão. Então vocês conseguem perceber que é uma região seca? Então, região seca, clima semiárido, só pode ser a Caatinga. Boa, vamos ver qual alternativa que tem a ver. O bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por, então, A, índices pluviométricos baixos. Opa, pode ser. Então, chove pouco? Chove pouco pelo que ele estava falando, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. B, alta taxa de evaporação. Se chove pouco, tem pouca água. Isso quer dizer que vai evaporar pouco. Elimina. C, temperatura de clima temperado. É um clima temperado, ele está falando que está ardendo, que está muito quente. Pode ser o clima temperado no verão, beleza, que é muito quente. Mas a gente não sabe que na Caatinga, no Nordeste brasileiro, não é um clima temperado, então a gente já corta. D, vegetação predominantemente epífita. Será que ela é epífita ou ela é xerófila? Xerófila, né, pessoal? Então a presença de cactos. E a migração das aves no período reprodutivo. É isso que ele fala no texto? Ele vai falar das aves no período reprodutivo? Não, né? Vamos cortar. Então só vai ficar índices pluviométricos baixos. Vocês notaram que é uma questão que eu preciso saber a localização, né? Eu consigo deduzir a localização através das características dadas. Então, lembrar um pouco também da história do Brasil, dos grandes compositores. Estava escrito ali embaixo, Luiz Gonzaga, do Xote, legal, Nordeste, Caatinga, bateu tudo. Certo? Então é uma questão muito interpretativa que a gente precisa não só lembrar de geografia, mas lembrar da parte cultural do Brasil também, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de biomas. Foquem agora em estudar nas questões da plataforma e a gente se vê no próximo curso Essência. Valeu!